Eu vou reagir a esse vídeo porque eu acho que ele dialoga muito bem de uma perspectiva de centro-esquerda, então, predominantemente nos democratas norte-americanos, pra gente conseguir pensar um pouco por que a gente precisa se radicalizar ainda mais, para além desse vídeo, tá? Que já é um vídeo que traz uma série de coisas bastante interessantes, não é à toa que ele viralizou, mas pra gente tentar ir um pouquinho além. Wall Street didn't build this country. The middle class built the country. And the people who built this country from the ground up, the workers. I love our blue-collar workers. I consider myself in a certain way to be a blue-collar worker. A demagogia política tradicional, inclusive, né, da esquerda e da direita, aquilo que a gente chama de esquerda e direita nos Estados Unidos. O spoiler é que no âmbito presidencial, no âmbito do poder de verdade ali, não existe esquerda. We love and respect the hard-working people of this country, although I'm pretty sure they don't always feel the love. É porque eles de fato não são, e aqui vai ter uma série de exemplos de como lhes faltam as coisas básicas. I need assistance to pay my rent. After 25 and a half years, I make $8.99 an hour. I dropped out of college. I had to. I couldn't afford it. My mother couldn't afford it. I work 7 days a week. Now I can't afford to retire because of health care. I need childcare like I need my next breath. I have 2 degrees. I have student loans and bachelor's degrees and 14 years experience. I should not have to come ask for food. I'm living paycheck to paycheck. If I live in a country that says it's number one, why do I feel like, I'm at the bottom of the barrel? Você consegue entender que eles estão falando de necessidades básicas, né? Estão falando de dinheiro, né? Um salário absurdamente baixo. Eles estão falando de saúde, o mínimo do mínimo. Eles estão falando de trabalhar uma quantidade decente, uma quantidade digna, que é o que eles não podem, né? Eles não podem trabalhar uma quantidade digna de horas. Eles estão pedindo creche, eles estão pedindo faculdade. É basicamente assim, ó. Tratar os seres humanos como seres humanos. Ali eles não estão recebendo isso. Inclusive, né, pessoa com estudo ali, eu tenho 2 faculdades. Eu recomendo A Tirania do Mérito do Sandel pra gente entender que os Estados Unidos, na verdade, tem todo um sistema que visa privilégios e não tem nada a ver com mérito, tá? Não existe realmente um conceito de mérito na Constituição dos Estados Unidos. Existe, na verdade, covardia realmente, porque a gente tem uma classe trabalhadora que tá extremamente sucateada, sem nenhuma dignidade, pedindo pelo mínimo do mínimo. E de certa forma, se a gente for ver, a esquerda norte-americana clássica, o que ela faz? Ela fala, vamos dar o mínimo. Pra direita, o mínimo já é um absurdo, que a gente vai ver nesse vídeo. Anybody know what might help them? Single-payer healthcare, government-paid childcare. Free college, government healthy food, early education, child education, universal childcare. Guaranteed job for everyone with a family-sustaining wage, adequate family and medical leave, paid vacations and retirement security. You all are dead on right. That is exact. Olha como toda a estrutura é simples no nível de você só precisa ser minimamente humano para seguir essa estrutura, para aceitar que isso é razoável. Então o vídeo ele vai sendo construído de maneira interessante, né? Ele mostra todo um discurso demagogo, ele mostra a necessidade básica e ele mostra sugestões aí bem centro-esquerda mesmo, bem democrata, que é fornecer o básico, o mínimo para as pessoas, porque elas são seres humanos, porque um sistema que não faça isso é um sistema deplorável. E você tem aí o cara bonitão aí, com todo o discurso, né, falando, meu Deus, por que a gente não dá o básico? Por que a gente não consegue nem o básico do básico no capitalismo? What we need to do in this country, but I sense the tone in your voice. Why aren't we doing those things? If that's not socialism, I'm not sure what is. Every socialist wish list item. Socialist and globalist wish list. Socialist fantasy. Paradise for all. Socialismo ou comunismo é o bicho-papão. É o bicho-papão do adulto. Se você perguntar para essas pessoas, pedir uma definição certa, né? Filosofia política, ciência política, tentar entender o que é socialismo, tentar entender o que é comunismo, você simplesmente não vai encontrar. Quanto mais vago, quanto mais não significar absolutamente nada, melhor. E não pense você que isso aí é fenômeno novo, tá? Procure por macartismo, que é um senador norte-americano que teve um período aí de pânico moral, em que saía esse
perseguindo realmente as pessoas por serem comunistas. Chamar o adversário de socialista ou comunista e criar pânico moral é uma estratégia da direita. Não vou nem falar de extrema direita, dá nem pra dizer que a estratégia da extrema direita é estratégia de direita. E se você tem a impressão de que essas pessoas não sabem do que estão falando, algumas delas sabem e falam na má fé, outras realmente não sabem. O que importa é que a desinformação é uma arma nesse contexto. Então tem o bicho-papão, o socialismo, e logo a gente vai ter toda uma sociedade de merda, onde você não vai poder se alimentar, você não tem um sistema de saúde, se você precisar de uma ambulância, você vai se endividar o resto da vida, se você tiver câncer, você vai morrer, inclusive, né, Breaking Bad é basicamente isso, você não pode ter câncer nos Estados Unidos. E olha o nível de imbecilização, olha o nível de infantilização que eles fazem com o povo, com a classe trabalhadora, a ponto deles engolirem a ideia de que então eles têm que ter uma vida de merda porque existe alguma coisa em algum lugar chamada socialismo e deve ser muito ruim. Mas elas nem sabem direito o que é, mas deve ser muito ruim porque a vida inteira elas vão ouvir dessas pessoas, desse bando de imbecil, desse bando de safado, que é ruim. Então elas vão simplesmente acreditar. We cannot give our hard-working, leather-behanded heroes their basic needs because that's socialism. O legal desse vídeo é que ele expressa o quão ridículo é. E se você viu esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, e você pensa, tá, não pode ser, não pode ser. A direita, ela tem que ter algum mínimo de sabedoria. Intelectuais de direita, tem gente produzindo conhecimento da direita, não pode ser maniqueísta desse nível. Eu juro pra você, é maniqueísta nesse nível. Eu tive por muito tempo da minha vida, eu diria assim, ó, 20 anos da minha vida, eu pensava, tá, mas eu quero ouvir os dois lados. Eu quero ouvir os dois lados. Eu não vou vir aqui dizer pra vocês que a esquerda é perfeita e que a esquerda não mente. Eu já vi muita besteira, eu já vi dados falsos, eu já vi manipulação de discurso na esquerda, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Todas as vezes na minha vida que eu tava em qualquer tema que fosse, pensando, tá, tem a posição da esquerda e tem a posição da direita. A direita tá até trazendo algumas coisas interessantes. Essas coisas interessantes, se você for pesquisar, é fake news. Se você pegar qualquer tópico de esquerda e de direita, isso não é maniqueísmo, é simplesmente checagem de fato. Se você pegar qualquer tópico, a direita ela tem alguma coisa absurda ali, é alguma fake news, é alguma distorção da coisa, porque o que eles defendem é sim miséria para a classe trabalhadora, e o argumento deles é o bicho-papão, e no bicho-papão você vai colocar socialismo, você vai colocar comunismo, se eles quiserem fazer um genocídio, você pode colocar Hamas, você pode colocar qualquer coisa, é o bicho-papão. E a coisa se dá nesse nível de infantilidade. Eu não tô falando aqui do nada, graduação em filosofia, mestrado e doutorado em filosofia política, e eu posso dizer que todas as vezes que você considerar levar a sério alguma coisa da direita, você vai quebrar a cara se você for alguém que se atém aos fatos. Job killing, soul crushing, socialist agenda. I mean, hello, Venezuela. They want to take your pickup truck. They want your money. And if you won't give it to them, they'll take it. They want to rebuild your home. Socialism destroys. Socialism kills. People really die. It's despair. Destruction, It's starvation. poverty, Squalor. chaos, Death. 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 They want to take away your hamburgers. Daí você deve pensar, eles estão pegando umas pessoas, né, selecionando aí as pessoas falando besteira, mas a direita não é só isso. A direita é só isso. A direita é só isso. Toda a produção intelectual, todo o discurso da direita é só isso. E você que tá vivendo o bolsonarismo, você sabe, né? Talvez você ache, né, porque a gente coloca um extrema direita antes, você acha que deve existir algum tipo de direita que é mais moderada, e na verdade, assim, ó, no máximo no discurso, tá? No máximo do discurso, no final das contas vai descambar pra isso, e na verdade quase nem no discurso, né? Quase nem no discurso, porque isso tudo aí é liberalismo, tá? Isso, você não precisa chegar no fascismo, isso tudo aí é liberalismo, que é basicamente o Estado dando tudo pros ricos e tirando tudo dos pobres. So we know that socialism is evil. But if you would indulge me for just a moment, why is it evil again? What does socialism do? It allows the government to choose winners and losers. And that is one of the things that we as conservatives fight against. There's only one problem with this. And that is government picks winners and losers all the time.
Não é só um problema, tem vários problemas aí, mas sim, na verdade, o Estado, ele serve, tá? De uma perspectiva marxista, o Estado, ele é um mecanismo de opressão de classe, tá? Então não vem com essa de Estado versus mercado, não, Estado e mercado, eles estão unidos, o Estado existe para servir ao mercado e é um mecanismo de opressão de classe, é um mecanismo onde todas as cartas estão marcadas, é um mecanismo para tirar do pobre e dar ao rico, e isso parece simplista, mas isso é a realidade nua e crua do capitalismo. The airline industry has gotten a $50 billion lifeline, $23 million incentive package for Amazon. JP Morgan Chase got $25 billion. Chrysler got some $7 billion. $700 billion of your taxpayer money to Wall Street big banks. Wisconsin is giving Foxconn $3 billion. So it turns out that the... Se você tiver interesse em fatos, se você realmente está interesse em fatos, se você quer entender que não existe essa coisa de livre mercado, que o governo está o tempo todo do lado dos vencedores, eu recomendo o livro Chutando a Escada, do Ha-Joon Chang. Não é nem marxista, nem socialista, nada, é um cara que simplesmente vai analisar os fatos e vai mostrar que toda a história do capitalismo é uma história do protecionismo, é uma história do Estado escolhendo quem vai vencer, é uma história do Estado criando medidas para que grandes empresas, grandes conglomerados, grandes monopólios, cartéis, enfim, tudo o que for possível para que um grupo consiga vencer na vida. Olha os frutos dessa vitória, mas uma vitória que foi construída com o trabalho de outras pessoas que não vão receber absolutamente nada por isso. Government is picking winners and losers. It's just picking corporations to be the winners. Man, I would imagine that good free market capitalists hate this type of socialist intervention. É que não existe defensores honestos do livre mercado, porque o capitalismo, ele é o oposto do livre mercado. O capitalismo, ele é a injeção de todo o poder possível, de todo o capital, de todas as forças do Estado, né, que ele tem o monopólio da opressão, dentro da lógica de vamos fazer um grupo muito específico de indivíduos ganhar. Por isso que você nunca vai errar se quando você for conversar com liberal ou conservador ou estiver discutindo, você pressupor que se vier uma medida estatal para ajudar pobre, ele é contra. Se vier uma medida estatal para ajudar rico, ele é a favor. Ou ele pode até falar assim, eu não sou a favor, mas eu apoio esses caras que vão dar essa medida. Eu estou do lado desses caras, eu votei nesses caras, eles são de direita. Mas existe um mal maior, que é o socialismo, que é o comunismo. Então assim, eu posso fingir que eu sou contra, né, essas medidas, mas é porque existe um mal maior. Esse argumento do mal maior, ele é usado o tempo todo para fazer isso que a gente vai ver aqui agora. We must save Boeing. Stabilizing the banks was essential. We incentivized Amazon to come, as we incentivize every big business to come. $10 billion is a small price to pay for saving a company of that magnitude. So apparently... Dá até raiva, né? Se fosse Bolsa Família, se fosse SUS... Na verdade... É o que acontece, né? Literalmente eles são contra todas essas coisas. Você não tem como errar se você odiar plenamente isso. Government picking winners and losers in this case is great. By the way, not only does the government pick winners and losers, but with these bailouts, they're apparently picking losers and turning them into winners. Just out of curiosity, what would you say if we bailed out a person? They started sending checks to people, getting them a little bit more reliant on government, a little bit more reliant on government. And now they are full-blown incentivizing laziness. Pensa que, né, incentivar a preguiça é simplesmente não deixar as pessoas morrerem de fome. Esse é o nível do discurso, esse é o nível da infantilização, esse é o nível da má-fé. Why work hard? Why work hard when the government is going to cut you a check? The welfare state has incentivized women to marry the government and allowed men to abandon their financial and moral responsibility. When corporations fail, you pay for it. But when they succeed, it's theirs. A gente chama isso de socialização dos custos e privatização dos lucros. Que é literalmente isso. O dinheiro do contribuinte vai para salvar banco, vai para salvar grande empresa, vai para dar incentivos, etc. E daí eles crescem, eles lucram muito e fica tudo para eles, porque afinal é privado. Mas ai de você de falar que as pessoas não deveriam morrer de fome. Daí você é um vagabundo preguiçoso, que é basicamente o discurso que eles estão defendendo ali. Socialize their losses and privatize their gains. Why do we allow that? See, this is the lie they tell you. That all this money flowing towards corporate and moneyed interests is actually for your benefit.
The government intervention for corporations is our free market. But government intervention for workers is socialism. And that's the reason for the socialism scaremongering. Eu queria agora que você parasse para pensar. Isso tudo é tão óbvio, né? Talvez você tenha achado esse vídeo banal, talvez você tenha achado, né, até que minhas contribuições aí, eu tô só falando óbvio, né? Porque o vídeo já deixa isso tão claro que é até difícil acrescentar alguma coisa extra, no sentido de, né, gente, eu posso sugerir livro, eu posso reiterar o quão certo tá isso. Agora o que acontece é que a gente vai xingar, né, a gente vai se revoltar, a gente vai ver esse vídeo, a gente vai compartilhar esse vídeo, e fica aquela sensação de impotência que, de fato, em vários sentidos a gente é impotente, mas eu acho que o discurso ele precisa ir um pouco além, tá? Eu acho que o discurso ele precisa ir um pouco além desse vídeo, porque assim, se você pegar então assim, mais uma recomendação de livro, A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval. Estão falando de neoliberalismo e eles estão falando como o neoliberalismo, para além de um sistema socioeconômico, tá? Eu prefiro o termo capitalismo. Neoliberalismo é uma forma específica de capitalismo, a forma que está sendo criticada nesse vídeo, tá? Então, liberal, neoliberal, conservador, é tudo mais ou menos nesse discurso aí de ter que dar muito dinheiro para rico e fodam-se os pobres. Mas o que eu acho que é importante aqui, com o Pierre Dardot e com o Christian Laval, entender que o capitalismo, o neoliberalismo, ele forma subjetividades. Então você vai ter subjetividades que entendem que não existe saída para isso. Ou que dá para encontrar alguma saída dentro do capitalismo. Porque pensa assim, né? Ah, é um monte de gente burra falando merda. Por que essas pessoas não melhoram? Por que elas não podem melhorar? Será que se a gente se conscientizar, a gente não consegue ter mais creche, ter mais saúde, melhorar os salários, etc? A resposta é: claro que depende de condições históricas, etc, mas de modo geral não. As lutas até conseguem algumas melhorias, mas quando a burguesia se incomoda e quer mudar o jogo, ela simplesmente muda. Inclusive o termo neoliberalismo, ele surge em um contexto muito parecido com isso. Quando surge um capitalismo mais keynesiano, lá no pós-guerra, etc, o capitalismo vai viver a sua fase de ouro, o capitalismo vai criar um pouco de estado de bem-estar social, que então é da creche e todas essas coisas aí para as pessoas, não deixá-las morrer de fome. Isso vai incomodar muito a burguesia. Na década de 80, eles vão colocar nos Estados Unidos, então, um cara extremamente racista chamado Ronald Reagan, e racista, assim, abertamente. Inclusive, começa um hiper-encarceramento de pessoas negras nos Estados Unidos. Algo muito parecido acontece na Inglaterra com a Margaret Thatcher, e a gente vai chamar isso de neoliberalismo, que é literalmente esse discurso de que pobre tem que se fuder e a gente tem que ajudar rico. E isso vai ser colocado em prática para acabar com absolutamente tudo que os sociais-democratas, então, os progressistas, etc., conseguiram construir aí, bem ou mal, assim, aos trancos e barrancos. Sem contar que a gente tá falando de um país que ele tá no ápice do capitalismo, ele vai financiar guerras e ditaduras ao redor do mundo, inclusive, ele vai forçar os países a terem esse sistema socioeconômico sobre o custo de bomba mesmo, sobre o custo de violência, inclusive, e ele não vai ter nenhum pudor em matar, estuprar, roubar, saquear os países. Então, também não é uma questão de, cada país tem autonomia. Os países não têm autonomia sobre o seu sistema socioeconômico. O Brasil não tem. O golpe de 64 e o golpe de 2016 estão relacionados com isso, estão relacionados com o fato de que a gente não tem autonomia socioeconômica. Qualquer tentativa de mudança estrutural vai ser barrada com tiro, porrada e bomba. E existe toda uma fábrica de fake news e de think tanks, tá? Que são institutos que vão então intelectualizar a coisa. O próprio Brasil Paralelo é alguma coisa relacionada a isso, tá? Para criar uma consciência social capitalista que, mesmo que não goste do capitalismo, não consiga vislumbrar uma saída dele, não se radicalize, tá? Então, até esse cara legal, bonitão aí do vídeo falando, ele muito provavelmente não é alguém radicalizado que tá propondo, então, organizar a classe trabalhadora, lutar e fazer o que precisa ser feito, tá? Fazer o que for preciso ser feito pra gente superar esse sistema que está destruindo o mundo, que tá ferrando sim com todo mundo. Então, não existe uma maneira da gente sair disso
disso, sem uma radicalização, sem entender que esse sistema precisa cair. Não é que, essas pessoas, né, se elas pelo menos soubessem, elas sabem, tá? No final das contas, elas sabem. A informação, ela tá aí pra gente acessar, e mesmo acessando essa informação, mesmo sabendo o absurdo que é, esse sistema, ele permanece e vai permanecer, porque não é uma questão da gente, entender que dava pra fazer um SUS, dava pra melhorar uma coisinha aqui, outra ali. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de poder. O poder precisa trocar de mãos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.